para saber se a pressão está controlada com o tratamento ou não. E essas medidas fora do consultório médico ajudam muito o médico. Por quê? Porque, na realidade, toda vez que o paciente vai ao consultório, a pressão tende a ser mais alta. Existe o chamado efeito do avental branco, até hipertensão do avental branco. Quer dizer, o avental branco, a gente não sabe exatamente o que é, mas tem esse nome, faz com que as pessoas tenham uma reação de alerta e a pressão fique mais alta. Então, a pressão medida fora do consultório é uma pressão confiável, desde que a pessoa seja treinada. Uma expectativa no cliente. Eu, como cliente, fico na minha expectativa. Será que o negócio não está bom e tal? E se o médico fizer assim, passar a mão na cabeça, coçar, então a pressão vai lá para cima. É verdade. É verdade. Existe um experimento interessante onde os pesquisadores mediam a pressão várias vezes e para um grupo de pessoas, depois que mediram 2 vezes a pressão, eles disseram, no final das medidas, vocês vão colher sangue. As medidas que eles fizeram depois disso subiram muito, só pelo fato de dizer que as pessoas iam colher sangue. Colher sangue, tá? Mas um outro exame, quer dizer, havia algo errado. Isso é normal no ser humano, eu duvido que isso faz parte da... Não existe nenhum tipo psicológico que seja mais provável de ter esse tipo de reação. É muito comum, cerca de 20% da população tem essa hipertensão no avental branco. A pressão é alta no consultório e ela é normal fora do consultório. São pessoas que nem devem receber tratamento. Deixa eu voltar à questão da prevenção. A prevenção é aquela que eu disse, exercícios, emagrecer, sal, é vida saudável, né, Boris? A gente sempre fala em vida saudável e parece que isso não é muito simples. A gente sabe que se a pessoa estiver dando peso, fizer exercício, não exagerar no sal, na bebida alcoólica, a gente sabe que a chance de ter pressão alta é menor e aqueles que têm pressão alta controlam com menos remédio. O grande desafio que nós vivemos hoje em dia é como convencer as pessoas a seguirem as nossas orientações. Esse é o grande problema. Eu sei como diagnosticar, eu sei como tratar. Eu brinco e pergunto como é que... Mas o senhor faz exercício? E eu pergunto para o senhor faz? Eu faço. Faço exercício, recomendo, controlo todos esses aspectos de sal, de bebida alcoólica, etc. Eu acho que a gente precisa fazer, primeiro para saber como é que é. Mas isso é regra entre os médicos, quer dizer, não é regra. E aí é um grande aspecto. Se fosse só conhecimento, e que a pessoa sabe quais são as consequências, e se fosse só uma questão financeira, seria muito simples. Claro, é uma questão de poder, de querer e de conseguir. Então daí a gente esperaria que nenhum médico fumasse, fosse obeso, sedentário, etc., e nenhuma pessoa que tivesse acesso a todos os aspectos de saúde, por uma questão financeira, tivesse esses problemas. Mas não é. Na realidade, são aspectos, muitas vezes, aspectos psicológicos relacionados a como a pessoa encara a vida, as crenças que ela tem de saúde e assim por diante. Hipertensão atinge mais homens ou mulheres? Atinge mais homens até a 4ª, 5ª década. Depois da menopausa, mais as mulheres. Mas a diferença é relativamente pequena. E as idades? Tem criança hipertensa? Tem criança hipertensa, é menos frequente do que nos adultos, mas tem hipertensão. Geralmente tem uma causa que não é a causa só genética. E nos adultos, a prevalência de pressão alta aumenta com a idade. De tal modo que acima dos 50 anos, 50% das pessoas têm pressão alta. E estresse? Quer dizer, trabalho, agitação, nervosismo, a injeção do dia a dia, a rotina, quase todos nós somos vítimas. Como enfrentar isso dentro do estresse? Na realidade, a gente fala muito dessa pressão da vida cotidiana, etc. Isso se confunde um pouco com estresse e tal. Correr para lá e para cá não dá estresse. Tem gente que chama isso de estresse. Na verdade, estresse é um outro estado. O estresse é quando a pessoa é contrariada, cronicamente, etc. Aquela história do chefe, que é um grande exemplo. Então, isso realmente é o chefe que esmaga? O chefe que esmaga e tal. Agora, o estresse não leva à pressão alta. Mesmo nos animais, os modelos de hipertensão ligados ao estresse, eles não se mantêm. Quer dizer, durante um certo período pode haver elevação de pressão. Então, o que é estresse para uma pessoa? Muitas vezes a filha vai casar. Então, a mãe fica estressada, a pressão até sobe. Por reformando uma casa, perder um ente querido, muitas vezes a morte de uma pessoa na família ocasiona uma elevação temporária da pressão. Mas ele não é uma causa de hipertensão. Quer dizer, pode ter pressão alta num determinado momento. Não é hipertensão, é uma
É uma enfermidade, é uma doença. É uma doença onde, quando você mede a pressão e a pessoa está em repouso, a pressão é alta. E isso lesa os vasos. Pesando os vasos, você pode ter derrame, infarto, paralisação dos rins. Professor Milton, eu vou fazer o intervalo. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, deixar no ar, e o senhor respondesse depois do intervalo. Essas lesões são reversíveis? O senhor responde logo depois dos intervalos, do intervalo comercial, e quando nós voltaremos com o médico nefrologista Décio Milton. Até já. Especialista em hipertensão, que é alta pressão, popularmente conhecida como alta pressão. Tínhamos deixado no ar uma questão da reversibilidade, quer dizer, a pessoa pega em tempo, mas já tem algum dano causado, isso é reversível. Isso é reversível, lógico que depende do estágio, né? Mas hoje nós temos tratamentos que podem reverter essas lesões. Os tratamentos mais antigos, por exemplo, com beta-bloqueadores, não revertiam adequadamente. Mas as drogas mais modernas, os inibidores de enzima de conversão, antagonistas do receptor de angiotensina, são drogas que revertem as lesões ocasionadas. Há vários tipos de drogas para hipertensão. Exatamente. Na verdade, é para manter o controle, né? Isso. Existem vários tipos, cada uma delas tem um mecanismo diferente de ação, né? Então, o exemplo que eu dei de fechar os vasos, você tem várias maneiras de fazer com que eles se abram e a pressão abaixe, né? Qual o índice de mortalidade provocado por pressão alta? Veja, a pressão alta, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte